Bom, vamos então agora chegar à parte realmente da matéria, né? Introdução aí à parte de banco de dados. Tá? Banco de dados é um conjunto coerente e lógico de dados relacionados que possuem significância intrínseca. Esses dados representam aspectos do mundo real que devem ser mantidos para atender os requisitos da empresa. Esses dados estão dispostos em uma ordem pré-definida para atender a determinadas necessidades dos usuários. Então, o conceito, né, básico de banco de dados seria isso: conjunto lógico de dados relacionados. Correto? Representam aspectos do mundo real e devem ser mantidos para atender os requisitos da empresa. Tá? Os dados real é o nosso mundo real. A gente precisa pegar esses dados e colocar ela em uma forma computacional. Banco de dados relacional ele é muito eficiente na parte do que? Organização e consistência dos dados. Tá? Comparado com outras tecnologias. Só que isso não acontece sozinho. Quem precisa fazer esse serviço somos nós. Não entendi? Como o NoSQL ele é não relacional, né? Então também a velocidade dele aumenta. A velocidade do NoSQL geralmente é maior para você pesquisar. O problema é relacionamento. A informação que você precisa de mais velocidade. Exato. O geofencing, uma velocidade maior, você só tem CDP por exemplo, as latitudes e longitudes, você compara só para estar mais perto com a Exato. Então, o que acontece? O banco de dados relacional, ele é muito que não é a palavra certa, verboso, mas ele é mais pesado para essa parte, justamente porque toda a parte de consistência é um mecanismo realmente que não tem um processamento leve, vamos dizer assim. Tá? Bom, o objetivo geral de um SGDB é fornecer suporte ao desenvolvimento e execução de aplicações de banco de dados. O que a gente tem então? Né? A gente não tem hoje simplesmente a parte do que? Armazenar o dado. A gente precisa trabalhar com esse dado. Então a parte de desenvolvimento e dar suporte a outras coisas é essencial. O seu banco de dados ele é um pedaço, na verdade, de todo o sistema. Né? Do ponto de vista em mais alto nível, um sistema de banco de dados pode ser considerado como uma estrutura muito simples em duas partes, consistindo de um servidor chamado de back-end e um conjunto de clientes chamados front-end. Banco de dados, pessoal, apesar de ele estar em rede, ele é cliente-servidor. Tá? O cliente geralmente vão ser as suas aplicações ou os usuários acessando as aplicações. E o banco de dados ele vai ser o quê? Né? Uma parte em si para justamente gerenciar toda essa parte que foi estruturada. Ok? Então aqui eu tenho o quê? Né? Eu tenho, podendo ser na verdade, né, dessa forma aqui, eu tenho vários bancos de dados, eu tenho uma linguagem de programação que interage com esses bancos de dados aqui. Esse cara é o meu servidor e esse cara aqui é o meu cliente. Podendo ser muitos disso daqui. São várias conexões que ele pode tratar. Tá? Aqui eu tenho o quê? Né? Computadores normais. Certo? Aqui ele está acessando com Microsoft Access, enfim, o quê? O meu servidor SQL Server. É possível fazer isso tranquilamente. Você inserir dados através do Access no SQL. Tá? Não é uma coisa comum de se fazer, mas dá para fazer. Beleza. O servidor é o próprio SGDB, emitindo as funções de manipulação de dados, segurança, definição de dados, integridade de dados, etc. Integridade, o que é essa palavra? Integridade de dados. É saber que o dado existe lá. É saber que esse dado existe de alguma forma. Se esse dado não existe, ele está lá, ele não é íntegro. Oi? Ou corrompeu ou não está salvo. Ou não foi salvo. Sim. A maioria dos bancos de dados relacionais tem essa função. Tá? A maioria, não todos. Tá? Mas deveria. Porque justamente a parte de integridade é uma das partes fortes de característica
banco de dados relacional tem. Clientes são diversas aplicações executadas no SGDB, tanto aplicações escritas por usuário, quanto aplicações fornecidas pelo fabricante da própria tecnologia, né? Ou produtores independentes, ou empresas terceiras aí que fazem ferramentas para bases de dados, né? Um gerenciador de banco de dados, DBMS, né, é uma coleção de programas que permite criar estrutura, manter dados, gerenciar transações efetuadas em tabelas, além de permitir a extração das informações de maneira rápida e segura. Legal. O meu SGDB ou DBMS em inglês, ele tem que ter toda essa função aqui, de manipular a estrutura, criar a tabela, alterar a tabela, gerenciar a transação, permitir extração e carregamento de dados, tá? Então, tudo isso deveria fazer parte do seu SGDB. Só que nem todos têm isso. Tá? Então, aí é que tem a diferença das nossas versões pagas e versões gratuitas, né, de fabricantes aí. O que dá muita, mas muita diferença mesmo. Ao se projetar um banco de dados, tem-se em mente um conjunto de aplicações que primordialmente se deseja fazer sobre os dados. Elas determinam o uso principal que se quer fazer com o banco de dados. Os bancos de dados podem ser muito simples ou muito complexos, de tamanhos aí diferentes, que podem variar de um para outro. Tá? Banco de dados hoje, pessoal, é muito comum a gente guardar a casa dos gigas e teras. Tá? Obviamente, quanto mais dados eu tenho, mais complexo geralmente é. Tá? Quanto mais aplicação eu tenho, mais geralmente complexo ele é. Tá? Bom, aqui, né, é a parte de tecnologia Microsoft, que hoje, na verdade, a parte de dados ela está evoluindo. Antes, simplesmente o SQL Server era uma caixa, simplesmente era o SGDB, né, para as aplicações pegarem e fazerem a conexão lá dentro e colocar dados. Hoje, não. Eu tenho N produtos que conseguem fazer conexão com o SQL Server para manipular ou melhor o dado que você precisa. Tá? Ou transformar, ou analisar, enfim. A plataforma hoje da Microsoft ela é muito rica, muito forte. Tá? Coisa que, aí sim, num Postgres, por exemplo, apesar de ser um banco de dados excelente, eu não tenho tudo isso aqui. Ó. Esse arsenal de ferramenta para trabalhar com o meu dado. Tá? Não tem. Você vai ter que precisar do quê? De uma empresa terceira que tenha ferramentas aí que sejam compatíveis. A Oracle e a Microsoft nessa parte eles ganham disparado dos outros fabricantes de software. A IBM também, a IBM tem bastante coisa também. Só que o problema da IBM é que ela não é tão difundida, né? E é caro também. No mundo Oracle, hoje, né, tem toda a parte de integração de dados, ETL, replicação, catálogo, enfim. Processamento de dados em formato Hadoop, tá? Cara, é um ecossistema muito grande também de produtos que a Oracle oferece. Tá? Tanto a Oracle quanto a Microsoft são muito grandes os produtos. E geralmente você não consegue, tá, ter conhecimento de tudo isso daqui. Você vai ter que partir para uma área para especializar. Não dá, é muito grande mesmo, só a parte de análise de dados que eles têm. Aliás, plataforma dados, né? Data plataforma. Tudo bem? Bom, existem alguns bancos de dados aí com seus tipos. No caso aí, não existe somente o relacional. Existe o hierárquico, né? O gerenciador desse tipo representa uma estrutura de árvore composta por uma hierarquia de registros. A gente tem mais ou menos esse desenho aqui, quando a gente está tratando de banco de dados em hierarquia. Né? Eu tenho um dado ou um conjunto de dados que faz apontamento para outros dados. Tá? Tem um conceito de árvore que a gente tem. Beleza. Não é tão utilizado hoje em dia. Tá? Por quê? Porque o banco de dados orientado a objeto relacional ganharam muita força. Aqui no Google, o Firebase Storage, ele não é parecido com isso aí?
ele tem a parte de apontamento. O que é mais parecido com essa parte do hierárquico, cara, vou lembrar o nome dele. É um banco de dados que a Wikipedia usa. A Wikipedia ela usa, por exemplo, uma parte de apontamento das páginas. Então vamos supor que você queira procurar estados brasileiros. Você vai lá e acha uma página do Wikipedia. Aí dentro dessa página eu tenho o quê? A parte dos estados. Eu clico dentro do estado, ele põe uma outra página. Dentro daquele estado, cidades daquele estado. Eu clico em cima daquela cidade, ele me aponta uma outra página. Dentro daquela página da cidade, eu tenho o quê? Sei lá, lazeres da cidade, ou bares e restaurantes. É mais ou menos isso daí. Eu não lembro qual é o nome desse banco. Ele é um banco público também. Se você consegue API para trabalhar com esse tipo de dado no Wikipedia. Você consegue ir aprofundando o que um está chamando o outro e está chamando o outro. Assim, tá, eu não lembro qual que é o nome. Eu até segui uma lista de discussão sobre isso daí para eu entender mais, mas eu acabei não usando depois. Bom, banco de dados de rede, ele é muito parecido, tá, com o modelo hierárquico. A grande diferença é que um banco de dados do tipo rede, ele pode ter um filho, ele pode ter vários pais, tá, entre aspas, na parte dos nós aí, né? Então aqui, ó, os meus funcionários Pedro, Márcio, José e Antônia, né, aqui o projeto 1, ó, eu tenho tudo isso de relacionamento com os funcionários. Tá? É mais ou menos o conceito hoje que a gente tem de um para muitos aí, mas um pouco antes do relacional, né, a gente tinha essa parte aí, um banco de dados de rede, do tipo rede que eu tinha esse conceito. O relacional, tá? Ele é bastante já antigo também, apesar de até hoje ser utilizado desde a década de 70, 80 ele já existe. Que vai ser o quê? Justamente essa parte aqui, um modelo com esquema, né, de desenho de tabelas. Nessas tabelas é onde a gente guarda os nossos dados. O nosso objetivo é o quê? Saber desenhar justamente isso daqui. Ó. Como desenhar tabelas dentro de um banco. Tá? O porquê que eu estou ligando desse para esse, desse para esse, em vez de estar tudo numa só. Tá? E o objeto relacional. Existiu o objeto primeiro. O banco de dados orientado ao objeto, você cria uma classe lá dentro mesmo. Tá? Dentro dessa classe, você especifica quais são os campos e ela vai transformar nesse cara aqui. Ó. A grande vantagem é que você consegue integrar com linguagens orientadas a um objeto facilmente. Você instancia essa classe aqui, ó, dentro da sua linguagem, que está dentro do banco. Automaticamente, todos os dados que estão aqui dentro, certo, do banco de dados objeto vão para a memória, na instância dele. Só que qual é o problema? Lentidão. Não, lentidão. Tá? Dentro dos objetos você consegue fazer o relacionamento entre eles, né? Então isso seria a sua consistência. O banco de dados objeto, ele não é tão rápido quanto o banco de dados relacional. E aí eles criaram o quê? Um meio termo. Um objeto relacional. Combina, né, o banco de dados orientado mais o modelo das linhas relacionais aí. Tá? Hoje o Oracle e o SQL Server conseguem. Então. Aliás, banco orientado a objeto puro, relacional puro, eu acho que é o JSON da Computer Associates. O SQL, o Oracle, ele é muito relacional ainda. Tá? E depois tem os NoSQL que eu não coloquei aqui também, que esses são outro tipo hoje, né? MongoDB. A MongoDB é uma das mais fortes, né? Tem mais utilização. Tem certificação da Mongo também que você pode tirar e tal. Você consegue criar uma acho que até 2, 3 instâncias. Sim, dá para fazer na própria nuvem da música. Né? Bom, ferramentas aí fornecidas para os fabricantes. Deveria se ter, né? Cada SGDB
né, com o seu devido fornecedor ou fabricante, né, processadores de consulta, que a maioria tem, geradores de relatório ou sistemas gráficos de negócios, planilha eletrônica, ferramentas de gerenciamento de cópia e extração de dados. Essas ferramentas que começa a ser um pouco mais difícil quando a gente está trabalhando com software livre. Tá? O MySQL, na versão Community dele, não vai ter. O MySQL, que a Oracle vai lá e cobra, tem tudo isso. Tá? Se você abrir a página da Oracle com a versão Community e comparar com a versão paga, cara, a Oracle turbinou o MySQL de produto lá dentro. Tá? Ele é tão forte, tá, quanto o próprio Oracle, se for ver bem, de produto. Porque tem muita coisa, só que você tem que pagar a licença. Tá? Então, se eu quero extrator de relatório, gerador de relatório, planilha vinculada à linguagem, cara, mas tem pago, tem tudo isso. No Oracle tem tudo isso. Na versão Community não tem, cara. É só o básico ali para você guardar o seu dado e olhar. Tá? No SQL Server é a mesma coisa. Tem tudo isso daí. Programas, os utilitários aí, né? São programas projetados para auxiliar o DBA com diversas tarefas administrativas. Quem é o DBA? O DBA é a pessoa responsável por cuidar da manutenção do seu banco de dados, do seu SGDB. O seu SGDB é igual um carro, tá? Você vai andar com o seu carro e à medida que vai atingindo determinada quilometragem, você precisa fazer manutenção. Correto? O seu banco de dados é a mesma coisa. Não adianta você ir lá e só criar e começar a encher ele de dados. Alguma hora ele vai ficar lento. Alguém precisa ir lá e ajustar. Tá? Lógico, né? Para se fazer esses ajustes é necessário estudar. E não é só programação, tá, pessoal? É uma parte o quê? É um software. Então você tem que saber ajustar esse software. Correto? Quais são as funções do DBA? Rotina de carga e descarga, né? A rotina de carga, ela serve para quê? Supondo que eu acabei de montar uma base de dados, mas eu tenho esses dados em planilha de Excel, eu consigo pegar aqueles dados de planilha de Excel e colocar na minha base. Ou fazer o reverso também. Supondo que eu queira exportar os meus pedidos de venda para um outro software ou para uma planilha, eu consigo pegar e descarregar essa parte aí, né, do meu banco de dados para uma planilha ou para um arquivo TXT. Enfim, eu consigo extrair dados do meu banco e colocar em outro lugar. Isso é papel do DBA também. Rotina de descarregamento. Aqui é carga, né? Descarregamento e carregamento. Aqui é quando eu tenho o quê? Cópia, né, de backup e restore. Tá? Eu tenho a minha base de dados da minha determinada empresa X. Eu quero pegar aquela base e colocar na minha empresa Y, agora que é a matriz. Eu teria que ter ferramenta necessária para quê? Para eu conseguir fazer essa parte do quê? De restaurar a minha base. Tá? Quando eu tenho empresas que não compram as outras, isso daí é bem comum de acontecer. Porque provavelmente vai fazer a unificação de sistemas, você tem que estudar toda a base de dados para poder ver o que dá ou não para aproveitar. Né? Bom, rotinas de reorganização de dados, né? Os dados em si eles vão sofrendo alterações. Inserção, alteração, consulta e exclusão. Beleza. Conforme o tempo, a sua tabela ela fica fragmentada. Certo? É a mesma coisa lá que sistemas operacionais. Quando você tira um arquivo, ele deixa um buraco lá, não fica de vazio, espaço lá no disco. O banco de dados é a mesma coisa. Chega uma hora que você precisa fazer o quê? Reorganizar, reindexar as suas tabelas e seus índices. Tá? Senão, vai começar a ficar demorado também. Rotinas estatísticas a fim de calcular diversas estatísticas de desempenho, como tamanho de arquivo, distribuição de valores de dados, etc. Eu consigo, nos bons bancos de dados, verificar o quanto aquela tabela, por exemplo, que está carregada de dados, está consumindo de disco. Ou, um banco de dados, nos melhores bancos de dados, você consegue distribuir, certo? Uma única tabela sendo gravada em vários arquivos. Você consegue medir, tá? Como está sendo essa distribuição desses dados nesses vários arquivos. Okay?
Bom, fora isso, a gente tem controle de redundância, né, compartilhamento de dados e controle de acesso. Essa parte aqui a gente comenta na aula que vem, a partir daqui. Beleza? Fechou então, pessoal. Por hoje é só. Eu mando um e-mail no dia anterior, você vai ter que dar uma olhada no base para ver se tá bom? Você está gravando então? Ainda sim. Fechou?